Boa noite a todos. É com imensa satisfação que nós recebemos vocês todos para o segundo curta Suzano, mostra do curta-metragem do Alto Tietê. Depois a gente vai ter a abertura, o encerramento, né, e a premiação, e eu fui escalado para fazer uma fala de apresentação do nosso convidado de hoje. Mas eu queria fazer uma falinha bem curtinha, né, que depois de... Acho que nós estamos trabalhando nesse projeto há uns 6 meses, pelo menos. Né, reuniões, primeiro, reuniões a cada 15 dias, depois reuniões semanais, e depois, nos últimos dias, todo dia, e nós nos dedicamos muito para que essa mostra acontecesse, nós procuramos fazer o melhor dentro dos recursos que nós tínhamos, contamos com a ajuda de parceiros assim fantásticos que nos ajudaram muito, e me ocorreu uma reflexão que que todo mundo aqui sabe disso, mas eu preciso reafirmar que a dificuldade de trabalhar com cultura num país que não valoriza a cultura. E nós fizemos o melhor que nós podíamos e estamos muito satisfeitos com o resultado que nós atingimos e somos muito gratos a vocês todos por ter construído esse projeto conosco, né? E muito feliz mesmo de ter chegado a esse ponto. E a gente vai fazer uma reflexão de todos os nossos acertos e erros e nós nos comprometemos a fazer uma terceira amostra melhor, maior, com mais representatividade para 2019. Eu acho que a gente teve muitos... É um momento importante, eu acho, da vida do país, né? E do mundo, né? O mundo está esquisito, o mundo está conservador, o mundo está cada vez mais fechado, as pessoas fechadas dentro de si mesmo, né? Levantaram fronteiras, e isso é ruim. E eu acho que a arte vai permitir que essas fronteiras caiam e as pessoas comecem a ver umas às outras novamente. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse processo nesse momento. Na minha história, dentro desse contexto, a gente está contribuindo de alguma maneira para que as pessoas possam compreender o outro e ver essas pessoas como semelhantes, que têm sonhos, que têm desejos, que têm aspirações, que merecem respeito, que merecem liberdade, que merecem viver como seres humanos. Acho que isso é importante. A mostra fala um pouco disso, né? A mostra sempre vai privilegiar as minorias, as minorias de raça, o negro, o índio, qualquer outra gênero, as minorias sociais. Nós sempre vamos falar delas, porque elas são as que mais sofrem nesses momentos agudos de conservadorismo e, para não dizer, de fascismo, que é pior do que ser conservador, porque conservadores são pessoas éticas e têm uma visão de mundo diferente do nosso, mas tem o pior conservador, que é o fascista. Esse é o pior. E nós precisamos levar, eu acho que o cinema permite isso, e uma mostra como a nossa permitiu que na nossa região a gente viesse discutir essas questões. Eu fiquei muito feliz de ter trabalhado nesse projeto esse ano. Queria fazer uma... nós somos em 5, né? Na comissão organizadora, eu, o Carlos Magno, que é fotógrafo, está aqui do nosso lado, o Escobar Flanelas, que do Leite Periféricas, o Lico, que não está presente hoje, e a Raquel Pereira. E eu queria, modestamente, homenagear, assim informalmente, mas carinhosamente, essa mostra ao pai da Raquel, que faleceu poucos dias, 2 semanas atrás, né? E eu sei da dor dela por essa perda, e ela estava concentrada nesse projeto, e eu acho que era um homem que tinha um olhar para o outro. Eu acho que foi uma coisa bonita. A Raquel tem o olhar do pai dela nos olhos dela. E a mostra representa um pouco isso, o olhar para o outro. Né? Não importa a sua religião, a sua cor, o seu credo, a sua origem, ele olhava para o outro. A Raquel tem esse olhar, e nós acho que temos esse olhar, o olhar para o outro, e o respeito. Né? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. O pai da Raquel se chamava Luiz Pereira da Silva, um homem bom, um homem excepcional. Um homem excepcional. Bom, vou apresentar o convidado da noite, né? Fernando Bonassi. Ele é dramaturgo, escritor, né? Roteirista. Acho que vocês todos conhecem um pouco da biografia dele, né? Já fez inúmeros trabalhos, cinema, televisão, minisséries. É uma pessoa de vasta experiência. Eu acho que não preciso nem ficar elencando todos os trabalhos dele. Sou fã,
Quem não é, né? De Rá-Tim-Bum. Sou fã de Rá-Tim-Bum, sou fã de Cazuza, né? Gostei muito, obviamente, da obra dele toda. A gente vai lembrar de talvez os mais conhecidos, mas gostei muito de Carandiru, um filme muito bonito, denso, uma história fantástica, e tem a ver com o que a gente fala nessa mostra também. Então, sem muitas apresentações, Fernando Bonassi com vocês. Obrigado, Fernando. Boa noite, moçada. Prazer estar aqui. Tenho parentes que trabalhavam na Reste, na época da Reste. Gente que morava em Poá, tal. Então, essa região assim da Zona Leste, que é bem estranha. Eu me lembro que o Babenco, que fez Carandiru, falava: porra, tua região da cidade, eu sou da ZL, parece que está todas as coisas de costas. As coisas não estão de frente, que a Zona Leste é feia, ele dizia, porque estava tudo de costas. Eu acho que isso que é bonito aqui, é estranho. Bom, queria começar fazendo uma provocação com vocês, assim. Bom, primeiro, meu nome é Fernando, como ele disse, eu fiz cinema na Universidade de São Paulo, saí de lá, fui fazer telecurso 2º grau, aí fiz TV Cultura, fiz campanha política. Eu vou contar algumas coisinhas da minha vida de trabalho, que são terríveis, para mostrar para vocês como, de certa maneira, a técnica não é importante no que a gente faz mesmo, né? Para dizer para vocês, começo explicando, assim, me lembro que uma coisa que tinha uma aula super bacana da faculdade o que é assim, digamos, a sílaba do cinema, né? O beabá, a coisa mais assim específica da linguagem cinematográfica. Então vou pedir que vocês visualizem uma cena aqui no palco comigo, que é o seguinte: imaginem que eu estou conversando com alguém. Eu estou aqui diante de alguém. E esse outro alguém está aqui sentado diante de mim. Imagine que a gente vai filmar essa conversa, né? Então, a gente vai botar uma câmera aqui do meu lado, eu vou estar olhando. Imaginem que você botou a câmera aqui, eu vou estar olhando da esquerda para a direita, né? Na imagem, é um rosto que olha para lá. Aí eu venho para cá e filmo esse cidadão me respondendo. Quando eu botar a câmera aqui, eu vou estar olhando da direita para a esquerda, certo? É simples, mas imagine que, por exemplo, a gente filmasse todas as cenas desse cara de manhã e a gente filmasse as minhas cenas depois do almoço e o cara que trabalha com a câmera, o continuista, tivesse esquecido a posição da câmera. Então, tivesse filmado todas as cenas desse cara aqui, olhando da direita para a esquerda, e na hora de filmar esse personagem aqui, ele esquece onde está e põe a câmera aqui. Ele cruza esta linha. Quando eu filmo aqui, ó, da direita para a esquerda, assim como aqui. Quando eu botar quando eu montar essas duas imagens, vai parecer que um cara está olhando para a nuca do outro. O que eu quero dizer com isso? A ideia de que você vê um rosto no cinema que olha para algum lugar e depois corta-se para uma imagem de uma paisagem, por exemplo, esta associação é super sofisticada. Ela não é natural. Tinha um cara bacana chamado Henri Langlois, que não por acaso pegou um menino de rua chamado François Truffaut. François Truffaut era um menor de rua criado por esse cara, por isso que ele se tornou o que se tornou. Teve uma chance. O Henri Langlois fazia o seguinte: ele pegava a molecada da escola pública, que nunca tinha ido na escola, gente do campo na França, isso nos anos 40, não tinha ido ao cinema nunca. Botava essa molecada para ver cinema. Essas crianças não faziam essa associação que a gente faz, entre um olhar dentro de uma imagem e a coisa posterior ser uma resposta àquele olhar. As pessoas não faziam essa associação. Então, assim, isso que eu estou dizendo é a única coisa que é preciso saber sobre cinema. E aí eu entro no que interessa para a nossa conversa de hoje, que é o seguinte, que é a experiência de roteirista que eu tenho. Sou daqui da Zona Leste, fiz cinema, sempre achando que, como eu era escritor, que fazer cinema era uma possibilidade de ganho, como de fato é. Então, tinha um compromisso de sair da faculdade e viver das próprias coisas, do que estava fazendo. Então, eu fui muito rápido para o mercado de trabalho. Meu primeiro emprego foi como roteirista, foi no telecurso, no velho telecurso 2º grau. E eu me lembro de uma coisa assustadora, que vinham pesquisas do Ministério da Educação e da Cultura nessa época para a gente botar informações bacanas no meio do telecurso, como fazer soro, como lavar as mãos, essas coisas, que vinha o material. E eu me lembro de que veio uma vez uma coisa assim, que eu acho que era 18% de uma pesquisa feita no Norte e Nordeste, de que as pessoas não associavam sexo à concepção. Eu acho que o grau zero da burrice
é alguém não saber que transando tem filho. E isso era uma coisa significativa na pesquisa para a gente, né? E a gente se perguntava, como é que a gente explica uma coisa tão óbvia no telecurso 2º grau? Aí minha vida de trabalho adianta. Vai para um lugar bacana que é a TV Cultura. Chego na TV Cultura, vou fazer O Mundo da Lua. Que é uma coisa, não sei se vocês... Que é do Nino... O Mundo da Lua? Não, o Mundo da... O Lucas, meu Deus do céu. O Lucas Silva e Silva, olha só. Entrei na equipe do... Você vê? Que ruim? É que eu tenho... Puta, cara, eu uso drogas ruins e estou velho. Estávamos no Mundo da Lua e eu me lembro de que o episódio que mais sucesso fez foi o episódio em que o Lucas não tomava banho. Porque a gente recebeu muitas cartas, eu não gostava de tomar banho, minhas filhas não gostam de tomar banho. E eu falei, porra, é um saco tomar banho. Não é bom, não é chato às vezes tomar banho. E a gente fez um episódio em que o cara não toma banho. E bancou a equipe de roteiristas dizendo assim, os caras não tomam banho, aí a mãe dele não quer chegar perto para dar comida, a namorada não beija ele, as más consequências de não se tomar banho com muito humor. Cara, foi um puta sucesso. E eu me lembro da gente conversar nessa época que seria um filme, um produto impossível de se fazer na TV comercial, porque não vendia shampoo, não vendia pochete, não vendia a toalhinha de banho, entende? Isso porque ia um projeto da Fiesp, não é que era um projeto de esquerda, era um projeto bancado pela iniciativa privada, só que tinha um caráter pedagógico bacana. Isso para a gente ver o país em que a gente está, o tipo de público que a gente tem. Esse cara que não sabe nem... Esse cara que tem o cara que não toma banho, o cara que não associa sexo à concepção. Vou fazer campanha política. Aí eu falei, agora eu mudo de vida, porque eu me lembro um dia um cara me liga, $3.000 por mês para fazer campanha política. Fui fazer campanha política no Nordeste. Eu não vou falar para quem foi, que é horrível. Assim, eu estou contando isso porque assim, toda a técnica que eu aprendi perde diante de dessas coisas que acontecem. 3:30 da manhã, com respeito das pessoas que estão aqui, toca a campainha do meu quarto de hotel, tem uma mulher com pouca roupa, uma gota de esperma na boca. Ela diz assim, o candidato pagou para eu chupar o senhor. O candidato foi ministro de Estado do Lula. Não estou te falando de alguém de direita, não. Tornou-se ministro de Estado do governo Lula. Esse candidato, então, tinha mandado essa fulana às 3:30 da manhã para me chupar. Eu falei, não, querida, só Deus sabe, eu longe da minha mulher há 2 meses, como eu estaria precisando disso, mas com você assim, não. Né? Não, tem um limite. Bêbada e drogada, não. Né? Tem que ser consentido. E ela falou, mas o candidato já me pagou para chupar o senhor. Eu olho para ela e digo, meu Deus do céu, vai para casa, querida. Ela fala, mas o senhor vai falar para o candidato que eu chupei o senhor? Eu falei, vou, querida. No dia seguinte, 8 horas da manhã, vem o candidato, bicho. O ministro de Estado batendo no seu ombrinho e fala, como é que foi a noite, Bonassi? É ruim, cara, você falar, obrigado, candidato. Né? Mas você percebe que é isso que a gente enfrenta na rua. Aí, vou fazer Carandiru. Carandiru, assim, eu imaginei que fosse falar... a gente leu 200 vezes o filme, selecionou o que achava que tinha que fazer, e eu achava que era isso, que eu ia fazer o roteiro. Até que fui ao Carandiru, uma primeira vez. A primeira vez foi engraçada pra caramba, que eu tinha voltado da Alemanha e tinha comprado um casaco amarelo, lindo. Me achava um puta de um tesão no casaco. E vou andar na muralha do Carandiru com os PMs. Que naquele dia está chovendo e tem roupa amarela. Tinha capa amarela, bicho. Eu nunca fui tão xingado, tão maravilhosamente xingado na minha vida, porque a muralha passava a 5 metros das celas. Né? Então o cara passava na muralha e começava a encher o saco dos presos. Aí, fulano, enquanto você está aí, tua mulher está lá em casa fazendo isso com o vizinho. E aí a cadeia virava, porque o cara estava muito perto. E eu andando naquilo. Falei, uau. Aí eu desci. Primeira vez estava tendo um jogo de futebol. Quando eu fui, e eu não tinha experiência nenhuma em cadeia, isso é 1999. Está acontecendo uma coisa muito curiosa no Carandiru, que é uma série de mortes de corpos que aparecem em um certo lugar do Carandiru, no fosso do elevador. Morriam os craqueiros, estavam morrendo as pessoas que faziam sexo à força na cadeia, curiosamente. Elas desapareciam, começaram a morrer. As pencas, em 6 meses... 100 pessoas morreram no Carandiru no final de 99. Era o PCC que estava começando a entrar. Eu vi assim, chegava no Carandiru, por exemplo, primeira vez estou no Carandiru, por que eu fiquei? Jogo de futebol que é assim, era tão importante no Carandiru que a cadeia virava e os caras mandavam juízes para apitar
Juiz da federação, é um campeonato federado. Então ia juiz da federação apitar. Rola o jogo, está rolando o jogo, começa o jogo, estou vendo, só tem 4 pessoas. Eu e os 3 juízes de fora, como eles chamavam. E é curioso pra caramba que eu trabalhei na Volkswagen, fiz Senai na ZF do Brasil e trabalhei na Volkswagen. E tinha uma lousa na Volkswagen, que é exatamente a lousa que tinha no Carandiru, cara. Era assim, hoje temos 7.000 e tantos colaboradores, tantos terceirizados, no Carandiru era a mesma coisa. Hoje temos 7.500 internos, tantos pastores, era assim, essa coisa do controle da entrada, né? Entro, primeiro dia, jogo de futebol, final de campeonato entre o Pavilhão 9 e o 8. Então, tem 4 pessoas de fora e 1.200 caras, 1.200 malandros ali na região, 11 dentro, 1.200 fora. Começa o jogo, um cara entra muito forte no outro, o juiz expulsa ele. Esse cara que é expulso pega a bola, bate no chão e fala, merda, e sai. O jogo continua. 10 minutos depois, esse cara vem chorando, porque eu estava do lado de um agente penitenciário que estava conduzindo os estranhos, como eu, e disse assim, ô, seu Valdemar, estão querendo me matar, estão querendo me fazer, chorando aos prantos, assim. E esse cidadão, que era o agente penitenciário Valdemar, era um cara muito querido pela massa, apenas porque saía para comprar o cigarro e cobrava apenas o preço do cigarro. E não 10, 5, 3, conforme o agente penitenciário, porque era uma produção de sacanagem o tempo todo. A malandragem sacaneando o agente penitenciário sacaneando a malandragem. Esse cara para o jogo, nessa cena, 1.200 caras, tudo macho, você imagina o que é um cara chorando na frente de 1.200 machos daquele naipe. Vamos ao meio do campo, esse Valdemar para o jogo, chama o juiz, chama o malandro e fala, esse senhor aqui, esse cidadão quer pedir desculpas para o senhor, seu juiz. O juiz fala, desculpa porra nenhuma, quase quebra a perna do outro, um moleque violento, não pode jogar assim, isso não é jogo de bola, isso não pode ser. E o moleque fala, não quero voltar para o jogo, eu quero que o senhor me perdoe pelo palavrão que ele disse. Aí o cara não entendeu, falou, como assim? O cara falou, por eu ter falado um palavrão na sua frente, o senhor ser visita, a minha morte foi decretada enquanto eu saí daqui e fui para dentro. Então, se o senhor não me perdoar, eu vou ser morto assim que o jogo acabar. Você imagina, cara, 1.200 pessoas testemunhando esse monólogo de um cara chorando na frente de um juiz em meio a 1.200 machos que não podem fraquejar. Aí o juiz entendeu, como eu era um cara de fora, falou, não, bicho, tudo bem, essa coisa de palavrão, isso acontece, é jogo de homem, não tem problema não, não vou te reintegrar o jogo porque isso é contra as normas, mas, bicho, normal, né? Palavrão sai. Aí o cara agradeceu, foi saindo, 4 vozes lá do meio disseram assim, tá cancelado, mano, agora tu fez direito. O cara ia ser morto naquele dia. A primeira vez que eu falei, uau, não é um lugar que se venha, não é um livro que se adapte num lugar que você venha uma vez. Estava lá, um dia veio um cidadão falar assim para mim, quando tu vai ao zoológico, tu compra ingresso, né? Falei, sim, por quê? Falei, porque que você vai pagar aqui nessa? Por que você está vindo aqui neste zoológico fazer o seu roteiro? O que você vai pagar para a massa? O que você vai deixar aqui? Você vai tirar um roteiro daqui, não vai deixar nada? Eu falei, porra, eu não sei fazer nada. E aí contei para eles uma história que eu vou repetir aqui, que é a história de como me tornei escritor. Eu tinha 12 anos de idade. E acho que 12 anos devia ser proibido. Você devia fazer 12, depois passar para 25, alguma porra devia acontecer, você não devia ter 12 anos nunca, porque você é um bosta, mas você já sabe o que é bom e o que é ruim, né? E eu me apaixonei por uma moça na 6ª série nessa época, perdidamente. Assim. Era a época da ditadura militar, tinha umas carteirinhas que eram diárias, se você chegava na escola e deixava aquela porra que era volumosa, porque tinha uma página para cada mês. Se você não vinha no dia anterior, o cara tascava um faltou no dia anterior, se não era presença, a carteirinha te era devolvida no fim do dia. Eu roubei a carteirinha dessa moça para pegar o endereço dela. Peguei o endereço dela na moca e fui na esquina. Falei, vou parar essa moça e vou falar com ela. Porque minha vida era um porre, minha família era um porre. Tanto que todo mundo se separou, agora a gente é feliz. Porque minha mãe fazia massa, bicho, era uma bosta. Ela punha o nhoque na mesa e falava, é nhoque. Meu pai olhava e falava, é nhoque. Meu irmão falava em nhoque, minha irmã e eu falávamos, e a gente comia aquilo em silêncio. Assim. Quando a gente se separou foi lindo, porque a gente encontrou gente, tem gente que não dá certo juntos, isso também é importante reconhecer para um artista. Você vem de um lugar que deu errado e que pode acertar depois. Bom, vou na casa dessa moça, fiquei na esquina e não consegui falar com ela, bicho. Me deu uma crise de choro, comecei a chorar, falei, eu sou um merda mesmo. Voltei para casa e falei, vou escrever uma carta para essa menina, dizendo para ela tudo o que eu sinto por ela, como minha família... Aí comecei a botar no papel, minha família é uma bosta, o tédio que era aquilo, a repetição da vida, o trabalho
que nunca, né, o salário não chega ao fim do mês, fui colocando isso no papel, cara. 7 páginas depois, 5 horas depois, já não era mais a menina que eu queria. Eu tinha descoberto uma maneira de pôr fora do meu coração uma coisa que estava me destruindo. E eu fiquei bom. Juro por Deus que eu me tornei um homem bom. Porque eu era um cara muito ruim de ser. Era ruim, era ruim. A minha família era ruim, eu era ruim. E aí eu comecei a descobrir que a coisa mais... Então, assim, literatura para mim é um compromisso com este afeto. É sempre um compromisso, né? Aí a gente volta. Por isso que eu jamais pegaria aquela menina na porta daquele hotel com uma gota na boca. Não é porque eu não estava afim, não é porque eu sou mais moralista que vocês, é porque isso é uma questão de atitude. Por isso que o PCC deu certo. Porque o PCC é uma gangue criminosa que funciona com atitude. As autoridades não entenderam isso ainda. Volta para o Carandiru. Então, o que está acontecendo? Um dia eu chego no Carandiru, aí depois de ficar, entendendo que eu tinha que ficar, um dia esse cara me diz do zoológico. Eu digo, eu não tenho nada, mas gosto de escrever. Não sei fazer porra nenhuma, mas gosto de escrever. Você me conta uma coisa aqui, eu vou tentar inventar uma história com o que você me conta, é isso que eu faço. Vivo disso. O cara falou, que bacana, porque aqui a saudade é gorda, mas a carta é magra. Bicho, quando alguém fala assim perto de você, você tem que pegar o cara, porque é um cara já que vem com texto. Sabe, um cara que usa as palavras de uma outra maneira, esse é o cara. É o cara. E a malandragem tem muito disso. Então era muito fascinante estar lá. De qualquer modo, o Luiz Mendes, que é um escritor, que tornou-se escritor ao sair de lá, estava lá dentro ainda, chegou para mim e falou, essa história zoológica, falei, não sei fazer nada, eu vou escrever. Falei, que bom. Falou a história da gordura, da saudade, da magreza da carta. Então eu ia lá 2 vezes por semana, sentava com os caras, uma média de 70 malandros, e escrevia cartas para os caras. Sentava com o cara falava para mim, porra, bicho, eu estou com saudade da minha mulher, mas não sei como dizer. E aí eu começava, o que é saudade para você? O que é saudade para você? Quando é de pai, quando é de mãe, quando tem sexo no meio, quando é filho, quando é padre, quando é paisagem, e ficava falando de saudade, anotava algumas frases. No final da conversa, 3 horas depois, botava essas frases numa ordem, e para esse cara punha uma data, e esse cara mandava a carta para a mulher. O que era legal, em geral era carta para uma mulher, é que eu ficava sabendo o seguinte, ele mandava a carta, eu ia na terça, ele mandava a carta na quarta, ela vinha no fim de semana e, como eles diziam, dava gostoso, porque a carta era bacana. Então, foi a única vez na minha vida que eu tinha, assim, digamos, um retorno da minha literatura, como eu nunca tive. Juro, porque eu escrevi uma coisa de sacanagem para o cara estimular a mulher a vir transar com ele, porque é o que o cara queria. O cara estava na solidão, o cara queria atrair as pessoas. Então eu fazia uma carta dizendo, o que eu quero fazer com você é isso. E a gente fazia isso. E aí o cara vinha no fim de semana, vinha a mulher, e a coisa se concretizava, ela falava da carta, e a gente escrevia uma carta em cima do que ela falava, e assim fazia. Coisas do tipo, o cara sentava e falava, estou com saudade da minha mulher, mas não sei como tratar disso. Aí alguém levantava e falava assim, porra, mano, tu não sonha com a sua mulher? O cara fala, não, essa história aconteceu. Eu falo, não, sonhei com a minha vizinha. Sonhei que estava transando com ela tal. Aí um outro levantou e falou assim, para mim fez a definição do que é literatura. Ele falou, quer saber? Foda-se que é a vizinha. Pega, tira a tua vizinha, bota a tua mulher na cena e escreve essa carta, cara. E a gente fez isso e deu super certo. E para mim, literatura é isso. Não importa que seja verdade, mas que traga a pessoa para você, sabe assim, que você consiga captar a pessoa, entende assim? E nessa experiência isso foi possível, né? Fui fazer Cazuza depois. Cazuza foi uma coisa completamente diferente, porque era uma coisa já industrial. Então, assim, o compromisso era de vender disco, de filme se reproduzir. Então, assim, me lembro, eu e meu parceiro, que somos heterossexuais, batalhando para ter uma cena de sexo de homem, porque não tinha. Porque era um filme que tinha que ser limpo, é um filme da indústria, né? Isso para contar um pouco para vocês de coisas que acontecem neste trabalho que não está no manual, em particular no Brasil. E, secundariamente, de falar num festival de cinema onde as pessoas estão começando, assim, fica pensando, por que eu vou falar de plot, de conflito, de narrativa? Cara, não é esta a questão. Isso é preciso saber. Eu, por exemplo, desde os meus 17 anos, quando eu achei que eu ia ser escritor, eu leio um livro por semana e vejo um filme por dia. Acho uma disciplina fundamental. Eu sou um cara que me disciplina a ter repertório, porque é o que acontece no meu trabalho. Eu preciso ter repertório. Exemplo, fiz um seriado que esse rapaz fez um pedaço chamado Caçador na TV Globo, uma coisa com o Cauã Raymond. Coisas que você aprende. Eu fiz um negócio chamado Força Tarefa por 3 anos. Era com Murilo Benício, um seriado que ele era da Corregedoria da PM. O seriado foi super bem, fez 19, 20 pontos, o que por horário é bastante.
Entrou o Cauã Raymond, fazia 23, 24, 25. Então você descobre uma coisa que é o carisma do ator também. Aquele cara, as pessoas queriam ver aquele cara. Mas o Caçador. Aí eu volto para o Caçador. Então tem uma cena lá no Caçador. A gente inventou que os dois irmãos querem a mesma mulher. Um é casado, então o Cauã Raymond tem um amor, tem uma coisa não resolvida pela cunhada. E a gente arrasta isso ao longo de 12 episódios, essa disputa pela atenção da cunhada que o Cauã tenta, né? E chegamos num episódio que de 12, devia ser o 8º episódio, que tinha uma cena em que esses dois irmãos se encontravam num terreno baldio. Um deles era delegado de polícia e o Cauã Raymond, ex-policial. Se encontravam num terreno e chegavam e brigavam, porque eles estavam disputando o mesmo caso, um como detetive particular, entre aspas, e o outro como policial civil. E no meio da conversa, a gente imaginava que esses dois irmãos iam entrar em luta corporal, só que a gente tinha um problema, eles dois não podiam morrer. Era uma discussão de morte, isto é, era a disputa do amor por uma mulher. Tinha dois personagens no terreno baldio, um deles, o policial, saca a arma e põe na cabeça do Cauã Raymond. E a gente ficou 3 semanas nessa cena parado, eu e meu parceiro, porque a gente não sabia o que fazer para sair daí. Por quê? Porque os dois precisavam ser aproveitados. O Cauã Raymond, que dá 5 pontos, eu não posso matar o meu Cauã Raymond no episódio 8, caralho. Eu tenho que levar esse porra até o 12, é ele que faz 5 pontos. Então, como é que eu não mato esse cara? E a gente ficou 3 semanas pensando em como a gente podia sair daquela cena em que um personagem não praticasse aquela ação para a qual o roteiro estava mandando praticar. Depois de 3 semanas, o filho da puta do meu amigo, e por isso você descobre porque você tem amigos nessa hora, falou, derrame. Falei, como assim? A gente escreveu uma cena em que um cara fica com tanta raiva do irmão, começa a sair sangue e ele desmaia. Então ele não pode nem ser morto, e o outro não mata o irmão, e o irmão é preservado na cena. Isso é um problema que me acontece todo dia. Não interessa, você falou, mas problema besta, né? No entanto, como fazer a história avançar é todo dia. Amanhã eu estou indo para o Rio fazer uma história avançar com mais 5 pessoas. E é assim que funciona. Se você é um cara inteligente, tem bom repertório, você faz perguntas para a história. Que é a melhor coisa que eu posso dizer para vocês aqui como técnica. O que eu faço? Eu sento com um cara que quer fazer um filme, uma minissérie, e faço perguntas para esse cara. Muitas perguntas. Todas as perguntas que ele puder me responder, eu faço. Eu tiro dele o que ele quer me dar. Então, a qualidade, digamos, o melhor resultado artístico dessa parceria é a maior clareza minha com relação a esse cara, para que vai me dar a história. Porque o cara chega para mim e diz, eu quero escrever uma história de uma mulher que mata o marido. E a gente começa uma coisa que, em geral, vem de uma cena. O cara fala, eu vejo uma cena de uma mulher boiando no mar. Eu digo, e aí? Ah, não sei, é o filme. Eu digo, porra, bicho, é só a porra de uma mulher boiando no mar, mas então vamos construir porque ela está lá, de onde ela veio, para onde ela vai, que espécie de história é essa? É uma história de amor, de guerra, de ficção científica? Então, assim, o genérico do que eu faço é a qualidade da pergunta que eu faço para o meu interlocutor, que é a qualidade da pergunta que a gente ia fazer para a nossa história, que é um pouco a construção do livro. Você não começa com o livro pronto. Demora 1 ano e meio, cara. É um saco escrever um livro. Isso é um roteiro, demora 8 meses. Você fica o tempo todo, você constrói do zero essa relação com a sua história. Que história que eu estou contando? Quem são esses personagens? Para onde eles vão? Onde eu termino isso aqui? Eu vou me deixar levar por eles ou vou dar um ponto final para eles? Esse tipo de pergunta eu faço todo dia e as respostas que eu dou vêm em parte da qualidade do que eu li, em parte dessas coisas que eu disse que eu vivi. Diante de um filme sobre política no Brasil, eu vou lembrar daquela menina ajoelhada na porta. E eu não posso fazer um filme careta. E aí entram os debates todos, aí entram as relações de trabalho, as relações de conflito com o teu patrão. Mas o fato é que o que faz o bom roteirista, no fundo, é o que faz o bom artista, o que faz a boa pessoa. Cara, tem que ter repertório, tem que saber do que está falando, tem que encarar com seriedade. Se eu tivesse nojo, se eu tivesse problema moral, político com os meus personagens, você não escreve. Quem você odeia, você não chega a descrever. É preciso amar até os canalhas, cara, senão você não chega lá. Entende? Porque senão você não dá estofo para essas coisas. Deixa eu ver se eu falei o principal, assim. Estou aqui disponível para conversar com vocês também, porque, infelizmente, eu não sou professor, mas adoro responder perguntas, se eu puder ajudar vocês. Portanto, assim, eu ganho grana porque eu li pra cacete, porque eu vi cinema pra cacete, com seriedade, entendendo assim, porra, agora o cara foi para lá, quer dizer,
Então, ele está perdendo, está ganhando. Olhar com olhar analítico. Ter repertório para saber, como, por exemplo, diante da cena do derrame, aí, como é que eu faço? Como é que eu mato esse cara? Como é que eu faço ele passar de um momento da história para o outro? Porque são 12 horas, 12 episódios é muito tempo, gente. Tem um monte de acontecimento. Demora um ano para pôr 12 episódios em pé. E é sempre no regime de perguntar para essa coisa, a que história eu estou escrevendo? Para onde vai? Como é que eu posso ser o mais original possível? Sempre considerando que eu trabalho na TV, em que você fala, caralho, às 10h30, como carcereiros têm, você começa a ser monitorado pelo Ministério da Justiça. Se você falar muito caralho às 10 horas, você vai para as 11. Indo para as 11, você perde 20% do denunciante, meu salário cai. É assim a indústria. Eu trabalho na indústria. No entanto, para atender as demandas da indústria, que se der menos de 19, dá um pé na minha bunda mesmo, porque é assim que funciona, tem 10 atrás para fazer, o que, digamos, estabelece a qualidade disso é o nível dessas perguntas, a sua entrega, é o seu repertório moral e artístico. Não é só ler para cacete, mas saber onde você está, com quem você está lidando, sabe assim? Essa experiência de fazer cartas no Carandiru foi maravilhosa, cara. Todas as loucuras que os caras fazem, a ladrãozada faz para viver, é inacreditável. Isso não está nos livros. E mesmo que estivesse, não está no olho do cara que senta na tua frente. Eu me lembro de um cara que chegou na frente do Drauzio e falou, me mata, doutor, porque eu estou muito doente, eu não aguento. E o cara com uma puta estado de depressão, o cara tinha até sarna. Cara, um cara sentar na frente do outro e falar, acaba comigo, doutor, seriamente, cara, é uma coisa que você fala, uau, ainda bem que eu vivi para ouvir isso, sabe? Para entender que a vida é feita de desgraças desse tamanho. Então, é um tanto isso que eu queria dizer, sabe? Dizer que, assim, tem tecnicalidades, há excelentes cursos de roteiro, não se aprende, com todo respeito, merda nenhuma nesse curso, se você não tiver interesse pela vida, porque o que o cara vai te dar é uns instrumentos, olha, em 10 minutos você apresenta o seu personagem, aí você inventa uma ceninha para apresentar, aí tem um primeiro conflito, claro, filme sem conflito não anda. Então tem umas coisas que são óbvias, tem os manuais e tem os cursos. O que não tem curso é para você abrir a porta e ver uma mulher se prostituindo às 3h30 da manhã com um candidato de esquerda. Isso é impagável. Para mim, para o meu aprendizado do que o mundo é, do que a política pode ser no Nordeste distante, onde a miséria é ainda maior do que aqui, e as pessoas são muito mais exploradas. Porque aqui a gente não está fazendo também, estou falando com gente que está produzindo outro tipo de material que não é o da indústria, né? Então, assim, aqui, esse é o lugar em que a atitude é importante, poder falar isso aqui é importante. Estou à disposição para conversas, se eu puder ajudar alguém especificamente, eu tenho prazer. Então, eu tô no início de um roteiro, eu estou com dificuldade, ter ideia da história, assim, aquele esboço, né? Começo, meio e fim. Só que, de vez em quando, dá aquele bloqueio criativo, que você, pela experiência que você tem. Fazer essas perguntas para o personagem, até mesmo para a história, para ajudar a rolar. Eu sei que tem as perguntas que você tem que ter, como justamente para criar o conflito, ter o plot, tudo isso, né? Mas tem horas que eu chego, como ficar assim uma encruzilhada, para que caminho que eu vou? Né? Será que eu estou fazendo certo? Como você falou da originalidade, né? Para que caminho que eu vou? Será que se eu for para cá, vai ficar meio piegas o negócio? O que você aconselha nesse ponto? A gente faz uma coisa inútil. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Assim. A gente faz um trabalho que não interessa a ninguém, que é a cultura. Né? Então, assim, você não tem como olhar o espectador nessa hora. Isso para te dizer assim, que às vezes eu não tenho certeza se eu vou conseguir escrever amanhã, com toda sinceridade. Pode acontecer de não rolar. Se sentar, a coisa não vir. Eu me apego nesta coisa do repertório e das perguntas, sim. Eu acho que a única coisa que você tem para levar a sua história adiante é como é que se eu quero que este personagem, que é ingênuo, se transforme num malandro daqui a 15 minutos, eu tenho que fazer esse cara passar por um perrengue. Que tipo de perrengue é esse? Ele vai ser humilhado publicamente, ele vai tentar matar alguém e não conseguir, que risco esse cara corre de um cara ingênuo? O que acontece para um cara ingênuo que o transforma num cara, digamos, mau, ou cruel, ou malandro? Ainda tem a realidade que conta coisas, falar, o cara... O que pode fazer alguém se tornar muito mau? A originalidade não tem método, cara. Você está com o personagem que, bom, eu tenho um personagem de 19 anos, na periferia, nunca fez nada, tá lá. Como é que a gente faz esse cara? Aí você descobre, aí esse cara, por exemplo, precisa de dinheiro e não tem.
Posso fazer esse cara recorrer ao cara da biqueira. Posso fazer esse cara ir ao banco e ser humilhado. O que a gente vai fazer com esse cara para concretizar, em termos de palavras, de imagens, que ele se transformou em outra coisa, cara? Não sei, não há uma regra para isso, exceto conhecer muito bem sobre o que você está falando e saber para onde você vai levar esse personagem depois, porque não tem regra. As perguntas são, esse cara, para ser assim, toda história, com exceções muito estranhas, todas as histórias têm um começo, meio e fim. Elas têm, digamos, um evento que acontece com o personagem. Ele passa por coisas. São essas coisas pelas quais o personagem passa que a gente tem que inventar. Você diz, mas como é que eu invento isso? Leia pra cacete, veja filme e seja o mais original possível. Porque, por exemplo, eu trabalho numa coisa que não pode ser muito original, mas também eu tenho que garantir um mínimo de qualidade naquele texto para ir para a indústria. Mas também não é que eu estou fazendo o que eu quero ali, é um pacto do possível, da história que você pode contar. A facilidade que eu tenho é que estou há 10 anos, 15 anos entrando e saindo de cadeia. Então, quando eu faço perguntas para uma história de cadeia, eu sei para onde ela vai. Carcereiros, agora na 3ª temporada, vai chamar Carcereiras. E é só com mulher. Sai Rodrigo Lombardi e entra Glória Pires. E eu estou fazendo um curso de cadeia de menina que é muito diferente de cadeia de menino. Desde não compram absorvente higiênico para a mulher. Então, você imagina como é que elas se viram. Até o fato de que eles, em documentos, tem um livro muito bacana chamado Presos que Menstruam, que vem de um documento que é o seguinte, a secretaria escrevia assim, o São Paulo tem 255 mil presos, dos quais 4.500 menstruam. Não é que eram mulheres. Os caras estavam dizendo, chamando de homem. Os caras estão tão despreparados para lidar com mulher que nem qualificar como gênero diferente do homem conseguem nos documentos burocráticos. Aí você entra lá e vai descobrir, por exemplo, enquanto os meninos obedecem à facção, a facção chega numa cadeia, organiza, permite visita, organiza os ódios naquela cadeia, e hoje em dia, desculpe, lamento informar, a nossa segurança está na mão do crime e não na mão da polícia. Essa organização toda, cara, não funciona para a menina. As meninas, o casamento das meninas, entre elas, uma mulher e a sua mulher e a sua namorada é mais importante do que a entrada da facção. Então, quando a facção entra no presídio feminino, ela tem que negociar com casamentos homossexuais. Isso amolece a facção. Acontece um outro tipo de jogo. Não é que há um salve e todo mundo passa a obedecer aquilo. Não é bem assim na cadeia feminina. O salve tem que fazer sentido com a experiência afetiva daquela cadeia. Quando uma menstrua, 300 mulheres menstruam. Você imagina a TPM de um presídio feminino. E mulher, como dizem os caras do PCC, mulher não obedece. Isso muda as histórias. Exemplo, 99% das meninas que estão presas porque traficam droga. Traficam droga, havia uma ilusão de que faziam isso por amor. Por amor o cacete. Uma mulher, frequentemente o marido abandona a casa. Essa mulher tem 2 ou 3 filhos. Ela trabalha de diarista, vai ganhar o quê? R$1.500 por mês. Não vai conseguir pagar aluguel, não vai conseguir sustentar a família. E descobre que na biqueira, vendendo 10 coisinhas de maconha, ela faz 5 vezes aquele salário no mês. Então ela se torna traficante, porque ela fica em casa com os filhos. Então, assim, até o judiciário já tem um entendimento diferente desse delito. O que acontece? Mulheres que caem grávidas, por exemplo, elas têm o filho na cadeia e no 6º mês elas são separadas do filho. Frequentemente essa mulher não tem marido, não tem família, não tem nada. Então o filho depois. Então, assim, você imagina uma cadeia em que a mãe está criando o seu bebê e ao 6º mês vai ser tirado dela para uma adoção, vai desaparecer. A tensão que essa cadeia, as histórias que isso produz. As relações das carcereiras são muito mais produtivas com as meninas. Elas acreditam mais em recuperação, apadrinham crianças, pegam criança para cuidar. Eu estou começando a entender essas histórias para poder escrever sobre elas. Então, assim, certamente em Carcereiras, com Glória Pires, vai ter uma menina que ao 6º mês vai ter que entregar a criança. E o drama de uma mãe ter que entregar o seu bebê para adoção e ele desaparecer, todo mundo aqui sabe, não precisa nem ter filho. Essa é uma história que eu tenho que escrever, porque eu vi tanta dor
nesse lugar, e é tão importante o filho, uma cadeia que tem criança é tão diferente, que vai ter que ser uma cadeia com criança. Você vai aprendendo isso na pesquisa. Você sabe como é que a facção trabalha com os homens, como é que ela entrou. Me lembro que quando comecei no Carandiru, tinha um corredor polonês. Todos os cidadãos que entravam no Carandiru, podia ser o meu pai, uma briga de trânsito, e ele caindo com 4 quilos de cocaína, passava por um corredor polonês, com 12 agentes penitenciários, tomavam um cano de ferro nas costas. Os caras apanhavam um cano de ferro. Ao sair dessa fila de 12 caras, o cara tinha 2 opções. Ou ele entrava num negócio chamado Partido do Crime da Capital, que estava começando, ou ele virava evangélico. Porque os evangélicos têm essa incompreensível relação com o crime, que são protegidos. Até os caras que se convertem para escapar da pancadaria na cadeia são um pouco tratados como párias, porque o cara se converte apenas para não ser maltratado, né? Essas relações, cara, esses cruzamentos, só indo lá para ver. E quando você se embebeda disso, as suas perguntas adquirem qualidade. O que você não pode imaginar é que, sem estudar nada sobre o teu assunto, você vai fazer boas perguntas. Então, assim, agora, parou, deu branco? Ok. Sobre o que eu estou escrevendo? Sobre um operário. Esse operário vai se transformar num traficante. Então, eu tenho que começar a me perguntar como os operários viram traficantes, conhecer os traficantes que foram operários, pensar o salário de um e outro, como é que se dá esse trânsito do cara de bem para o cara do mal, entre aspas. Tem que ler para cacete, pesquisar o teu assunto. Por isso que não há regra, porque o assunto é teu. E a qualidade das suas cenas vai depender do quanto você tiver estudado o teu assunto. Então, assim, eu estou 2 meses entrando e saindo de cadeia de menina e começo a me sentir preparado agora para imaginar algumas histórias de cadeia com meninas. Porque é diferente, né? Isso para te contar uma coisa assim, não tem regra. O que tem é, conheça o teu assunto pra cacete e faça perguntas para ele, não tem mágica. Eu sou jornalista de formação e já mandei roteiros meus para festivais, mas nunca deu em nada. Enfim, uma das coisas que eu queria saber, eu nunca fiz um... Parênteses, não tem outro jeito, viu, cara? É só mandar 200 vezes, vão te dar 200, não, uma hora te dão 5. Se você não for, é que você fodeu, né? Uhum. Essa era uma das perguntas. Porque eu já ouvi falar muito que falta gente qualificada para escrever. Tem muita gente que escreve, mas falta gente qualificada para escrever, ou gente que sabe escrever bons roteiros, porque ideias para filme ou pessoas que escrevem tem muitas, mas o roteiro específico talvez falte. Então, como as pessoas que têm esse potencial, elas podem se mostrar para conseguir boas oportunidades. E o segundo, como eu consegui referência, principalmente na hora de escrever o roteiro, porque eu já li diversos manuais, mas talvez a maior dificuldade é na hora de transferir a ideia de uma maneira que não fique muito literária, porque quando eu escrevi meu primeiro roteiro longa, eu fiz, inclusive com a ajuda do Alan, ele me deu vários toques dizendo, não, isso não é roteiro, isso é literatura, porque eu acho que era muito, talvez, poético o que eu estava escrevendo. E como a gente ter, que é talvez uma pergunta que falte em manuais, essa referência do que é roteiro, de fato, como eu escrevo para roteiro, de uma forma que não seja muito vazia. Por exemplo, ela estava vestindo um vestido sexy, mas como é esse vestido sexy? Ao contrário, você tem que perguntar por que ele está vestindo o vestido sexy. Foda-se, o diretor de arte vai fazer o vestido. Estou cagando pro vestido. Mas eu quero saber por que ela tem que parecer gostosa naquele momento. Uhum. Por quê? Por que essa filha da puta tem que parecer gostosa aqui? Não é porque ela está bem vestida, é porque tem que inspirar essa coisa. Posso respondendo? Primeira coisa, não tem jeito, bicho. Tem concurso, 200 concursos, não tem jeito. A gente é pobre, você não vai... Mesmo que você tivesse grana, cinema é muito caro. Você não vai fazer com o teu dinheiro. Então é o seguinte, abrir o edital, não adianta. Tem que ter roteiro, material para botar nos editais. Aconselho você a escrever contos. Aconselho você a tentar romance. Porque no Brasil é muito difícil, assim, é preciso ter várias habilidades. Então, eu convido você a tentar literatura também. Porque a escrita, a produção de um conto, a construção de um conto tem tudo a ver com o roteiro. Então, assim, acho que você tem que ampliar o seu leque de produtos, entre aspas, que você pode oferecer, né? Quanto à outra parte, também não tem regra. Isto é, você tem que ver a cena, cara. Quando você escreve uma cena, um bom roteiro, um bom roteirista, que não é necessariamente um bom escritor, isso não é importante para um bom roteirista, é um cara que só usa a descrição. Não tem essa do parecer sexy. Eu escreveria essa cena dizendo, fulana está em roupas sumárias.
Eu não preciso... Sexy, você percebe? O sexy já é uma derivação da ideia de que ela tem que estar apetitosa. Sexy não é filmado. O que você filma é uma mulher de roupa curta, ou roupa X, ou com gestos tais que indiquem a sensualidade. É preciso que você veja e descreva o que vê. Exemplo. Outro dia eu li um roteiro de um cara que escreveu assim: fulano entra em cena, no quarto, senta e fica pensando. Ora, cara, a câmera é uma coisa burra. Um cara pensando é apenas um cara parado. É uma câmera, olha para um cara parado. Se eu ficar em silêncio aqui, parece que eu estou pensando para a câmera. Então, nesse caso, ou eu escrevo o que ele está pensando e boto uma locução off, boto você parado e digo, porra, eu estou pensando em casar com ela, uma voz off, ou eu filmo a tua imaginação e boto sob a forma de um flashback, de um sonho na sua cabeça. Não tem... Eu tenho que me explicar, tenho que contar a história para o espectador. Você tem que imaginar que o cara não sabe de porra nenhuma, é você que tem a história dentro de você. Então, esse exercício não tem poesia em roteiro. É a peça mais chata do mundo de se ler, é um bom roteiro. Porque assim, as minhas rubricas de cena têm 3 ou 4 linhas. O cara entra, se ele tem que fazer uma coisa importante, se ele tem que pegar um objeto, se ele tem que fazer alguma coisa, essa coisa é descrita e acabou. Como o ator preenche isso? Se ele senta, se ele... Outro dia a gente escreveu uma cena do Matheus Nastergalli, ele tem que escapar por um lugar que sai água, desses criminais que dão em rio. E aí filmaram no lugar que o esgotão que saía assim tinha vários buracos no teto. E entrava sol, ficou super bonito. E a gente imaginou apenas uma cena em que ele saía. Só que como ele está saindo da cadeia depois de muito tempo, o ator aproveita e fica parado no sol, como se ele estivesse tomando um banho. Isso é super bonito, ele é bonito, o Matheus é pequenininho, assim, super bonito. Uma coisa que o ator põe não estava lá, este sabor poético dessa partida desse detento. Mas o ator põe. Também você não tolher demais o ator. Agora, bicho, tem que ver a cena. Ser uma coisa, não tem adjetivo, não tem essa de ator tá bonito. Não tem essa feio, tá pensando. Eles têm que fazer alguma coisa, é ação. E aí é diferente a literatura do cinema. Porque, assim, enquanto na literatura você bota numa frase poética você resolve um problema, no cinema você tem que enxergar aquilo. É um outro tipo de pensamento. Uma coisa é eu dizer para você, eu estou nervoso. Outra, eu te mostrar que estou nervoso. Eu vou fazer uma coisa e quebro. Então, assim, o roteirista me faz entender por que ele está nervoso. Ele quebra alguma coisa, fala, esse cara não está... O escritor não, o escritor fala, eu estava nervoso e então quebrei o negócio. É um outro tipo de pensamento, você pensa diferente. Não basta, eu tenho que ver a coisa tem que se manifestar como ação, e não como um pensamento. Então, assim, é difícil explicar isso. Mas é preciso que uma coisa aconteça. Como eu te disse do copo quebrado, é mais importante para o cinema eu ver o copo quebrar do que eu falar, nossa, esse cara está tão nervoso que eu acho que ele vai quebrar um copo. Eu vejo ele quebrar e foda-se. Eu entendi que o cara está nervoso. E isso é o que vale para o cinema, é a ação. Isso também vem do repertório. Você descobre que você tem que... Como é que eu mato um cara? Como é que eu transo com uma pessoa? Essas coisas você vê vindo nos cinemas. Como é que os caras fazem as coisas? Não é muito objetivo mesmo essa conversa mesmo. Sabe assim, eu passo um ano com 3 ou 4 caras para escrever Carcereiros. E a gente aos poucos vai construindo aquilo. Hoje ele faz isso. Para um cara entrar com bomba, como é que ele entra? Aí você pergunta, você tenta poetizar aquela história. Mas assim, no caso do cinema, a coisa tem que se manifestar como ação. Por mais bonito que seja o seu texto, se não houver uma ação que eu compreendo do personagem, não serve para o cinema. É um bom escritor, mas não é um bom roteirista. Não é tão claro. Eu lamento não ser claro, mas não é claro, não. Exceto isso que eu estou te falando. Porra, não basta eu falar para você que você é bonito. Eu tenho que entender que você é bonito. De alguma maneira, você entra num lugar e eu boto todas as mulheres te olhando. Sabe, tem que significar a tua beleza, evidenciar para o espectador. Ele não sabe. Mesmo que para o leitor aquilo fique subjetivo, porque o fato de várias mulheres olharem para um cara não quer dizer necessariamente que ele é bonito. Não, mas a cena tem que dizer que ele é bonito. Não quer dizer que ele é bonito. É uma questão de gosto. Mas, assim, aquela informação de que aquele cara para aquelas meninas é bonito tem que ser clara. Ainda que para o eventual espectador ele ache aquele ator feio. Mas a beleza tem que estar manifestada naquela ação. A ideia de que aquele cara é gostosão. Não sei como. Com gestos, com maneira de se colocar, não sei. Oi, meu nome é Marina.
Eu queria saber se, como roteirista, você falou que você faz muita coisa que às vezes não pode falar, né, por causa de comércio, do comercial e tal. E se você já se sentiu afogado, às vezes, numa coisa dessa falta de liberdade de falar o que quer, do jeito que quer. Como que é isso para um roteirista, assim, se você se sente tolhido ou se é gostoso até o desafio de falar de uma outra forma o que precisaria ser falado e não deve, né? Então, assim, sei que tem coisas que não se faz às 8 horas da noite na TV Globo, nem na TV Record. Não estou dizendo que não é porque é a Globo. Nunca ninguém me tolheu. Mas eu sei que tem coisas que eu não vou fazer lá. Certos projetos, certas abordagens de certas coisas, não é lá para fazer. Então, assim, eu escrevo livro. Então, o lugar onde eu posso matar todo mundo, não preciso pagar para nenhum patrocinador, é o livro. E vocês creem, então, assim, eu sempre achei importante manter essa coisa de literatura por isso. Os meus amigos que são só roteiristas são um pouco mais infelizes do que eu. Porque, sim, é tolher. E não é só tolher porque não vende. É tolher pelo seguinte, uma vez a gente estava fazendo um seriado, descobriu que a gente pensou e tinha que mudar a equipe, a gente foi matando um personagem por cada roteiro. Tinha escrito 4 roteiros. Aí um dos atores brigou com a Globo e todos os 4 foram demitidos. E eu joguei os trabalhos de 6 meses fora e tive que matar 4 caras de costas, porque já não tinha mais os atores. Aqueles 4 que eu tinha matado em 3 horas e meia de dramaturgia, eu tinha que matar no começo da outra temporada com os caras de costas, porque eles nem estavam mais contratados pela casa. Eu tinha que fingir que aqueles atores de costas eram os velhos atores da outra temporada. Porque eles tinham sido demitidos, a indústria te coloca isso. Pode dar errado. Tem projetos que entram no ar e dão má audiência. Aí você tira do ar. Por que tira do ar? Porque o cara só vai pagar no intervalo se der tantos pontos. Isso é indústria. Então, assim, uma das coisas que eu acho, porque eu estou aqui, estou bebendo vinho, estou andando de carro novo, é porque eu entendo o meu lugar. Tem coisas que não se faz na indústria cultural. É indústria. Assim como você não vai entrar na linha de produção da Vox e produzir um Jeep, não é na Globo que você vai fazer uma coisa que critica o capitalismo, sabe assim, a concessão pública para pessoas de família importante, pouca utilidade nacional. Você pode discutir o que é a concessão. Mas, estando lá, nunca teve... E acho um desafio, sim. Acho um desafio bacana. Você fala, como é que eu falo com 60 milhões de pessoas sem ofender umbandistas, evangélicos, católicos, bombeiros, homossexuais, bissexuais? Porque você fala com muita gente. E isso é uma coisa que está desaparecendo. Esse negócio de fazer uma televisão para 50 milhões de pessoas é muito de países como o Brasil. De concentração, né, de poder em poucos canais de televisão, isso vai desaparecer. Esse é um problema das televisões hoje. Essa televisão que produz e exibe como a Globo, né? Porque é um mercado que está se fragmentando. Por isso que estão tentando fazer Globoplay, um monte de outras coisas, para que ela continue nos vários pedacinhos. Mas, assim, ter que falar com 80 milhões de pessoas e ninguém se ofender, eu acho um desafio bacana. Acho mesmo, assim. E nunca teve uma coisa de falar, não, eu tenho vergonha disso. Eu tenho muito amigo humano que bota o dedo na minha cara quando eu faço alguma coisa um pouco reacionária, e isso nunca aconteceu na televisão comigo. Porque também eu faço uma coisa que é polícia. Polícia não dá para você ser muito fresco. Diante da morte, as pessoas mostram o que são. Então, é sempre muito forte fazer material policial. É mais fácil você ser execrado quando faz comédia ou faz bobaginhas. Como eu não faço bobaginha, eu me protejo um pouco. Mas não posso fazer tudo, nunca ninguém me disse nada, isso tu não pode fazer, mas eu sei, cara, eu sei que eu vou perder o meu emprego se eu fizer certas coisas às 10 da noite. E por enquanto eu estou lá, estou feliz, está tudo certo, sabe? Mas é um emprego, eu tenho que apresentar resultados. Pois não. Tem mais alguma pergunta? Vou aproveitar que estou no microfone e ninguém se manifestou. Uma curiosidade, Fernando. Você já fez novela? E se não fez, por quê? Não fiz novela, não. Acho muito difícil, cara. Não é a minha. Assim, essa é uma conversa que tem muito lá. A diferença entre a série e a novela. A novela vem de uma tradição oral do rádio. Então, um escritor de novela, de telenovela, é um escritor que, ao contrário do que eu falei para você, ele, em geral, explica o que está fazendo. Ele fala o que vai fazer. Então, assim, é muito comum o cara fala, vou encontrar a Mariana, corta, o cara encontra a Mariana. Na série não tem essa, bicho. A hora que pintou a necessidade de encontrar a Mariana, eu corto para a Mariana, eu não falo, vou encontrar a Mariana. O cara de novela, de telenovela, é um cara que explica o que está fazendo, enquanto que um cara de série faz. E esse é um problema, porque o que dá dinheiro é a novela ainda. Apesar da série ser um produto mais moderno, é a novela que dá mais dinheiro ainda, é o produto mais arcaico.
Então, esse é um problema de quem gosta de fazer série aqui, que é enfrentar essa linguagem da novela. Os meus colegas que fazem série, o inimigo maior, digamos assim, do ponto de vista da linguagem, é a telenovela. Porque, de certa maneira, o espectador espera, está afim, está treinado nisso. Ele está treinado, esse ouvido. É o cara que sai, eu brigo com o cara que vai fazer xixi, cara. O cara levanta da cadeira e vai fazer xixi. Esse é o cara que eu não posso perder. O cara da novela também não. Então, na novela, o que o cara faz na novela? Ele fica contando o que vai fazer. Então, você vai fazer xixi, ele fala o que vai fazer, que você vai fazer de volta, ele está fazendo ainda. Na série, não. Na série, o cara, você perde. Se você não ver, você perde, porque a gente vai no osso da ação. É mais cinema, é menos rádio. Entende? E eu não acho isso bacana, insisto para você, os reis da casa são os novelistas. A Glória Pérez é uma pessoa que devia ser sócia da casa, de tanta gente que gosta do que ela faz. Não vai aqui um preconceito meu, eu só não sei fazer, acho diferente do que eu acho que é cinema, no entanto, é uma coisa que as pessoas amam. E está mudando. Agora, é uma coisa assim, a indústria, é muito louco você trabalhar na indústria, porque é o seguinte, os caras te chamam e falam assim, queremos uma coisa diferente, Bonassi. Aí você faz uma coisa diferente, mostra para... Mas isso é diferente, Bonassi. Porque os caras, assim, a tragédia da televisão é ter que mudar a programação, mas manter o cara que está vendo. É uma contradição desgraçada, cara, quando você começa a sentar para... Que porra escreveremos? Quando a pergunta é essa, você fala, como é que eu mantenho 80 milhões de caras vendo, num mercado que está acabando, porque agora o cara vai ver o seu produto no cabo, na internet. Eu tenho filhas que não têm as minhas filhas não têm a menor ideia do que eu faço. E tem ideia de todos os youtubers, como os vossos filhos, os nossos aqui. É outro tipo de público. A Globo é uma coisa muito particular da indústria mundial. Você deve ter uma coisa assim na Turquia. Agora a Venezuela foi para o saco, mas tinha lá, né, tinha uma parente da Televisa, que é mexicana, que fazia muita novela lá. Quem faz isso agora bem é o Brasil e a Turquia, que comprava do Brasil e aprendeu a fazer, do seu jeito. Então, essas que estão na Bandeirantes, né, são exemplos da concorrência. Mas esse é o problema. Digamos que, do ponto de vista da linguagem, se você faz novela, você explica o que vai acontecer, enquanto eu faço acontecer. O produto que dá dinheiro para o Brasil é esse mais literário aí, mais radiofônico, né, mais folhetinesco. Isso ainda... Eu só estou lá por causa da Glória, na verdade. Ela que financia as experiências com série, nesse momento. Então, a gente está falando de um país conservador do ponto de vista da linguagem também. Você lida com isso, passa no meio disso. No entanto, às vezes saem umas coisas, tipo Tropa de Elite, uns filmes meio estranhos do ponto de vista de linguagem. Mas é cinema. A televisão repete. Esse é o problema da indústria. A tragédia, a dor e a delícia da indústria é que eles têm que repetir para manter as pessoas, mas têm que inovar para conseguir novas. É uma contradição dura. Meu nome é Pedro. Queria te fazer uma pergunta. Qual que é, na sua opinião, a função social de uma série ou de um filme na TV? Eu me lembro meio assustado quando eu fui assistir Tropa de Elite, né? Aquele final em que o cara leva um tiro na cara, a sensação que você tinha no lado de prazer das pessoas vendo aquele ato bárbaro, perverso acontecendo, né? E no outro extremo dessa escala, você vê um filme como Ilha das Flores, por exemplo, que é considerado um dos melhores filmes, mas que você vê que em nenhum momento as pessoas que estão ali é dado voz àquelas pessoas, de nenhum momento aquele problema é visto de dentro para fora, né? Então eu considero que são dois extremos de uma escala de responsabilidade com relação à função social do cinema, né? Principalmente quando se fala de um veículo de mídia de massa, né? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, sobre qual seria a função social, principalmente de uma TV que é uma concessão pública. Eu acho que a coisa mais importante que devia acontecer e não acontece é contar a história do Brasil. Isso é uma disputa, uma conversa que a gente tem lá. Acho que a gente devia produzir, como a BBC... A HBO tem séries sobre a história americana, sobre cada presidente. Então, assim, tem uma irresponsabilidade com a história do Brasil aqui muito grande. Então, isso falta. No entanto, eu fico pensando, se praticassem a responsabilidade, seria uma visão da história brasileira muito conservadora também. Porque os empresários de comunicação não pactuam a visão da história, sequer dos meus patrões. Por exemplo, eu vejo jornalismo da casa e não concordo com a abordagem jornalística que a casa faz. Eu sou aquele que nunca foi constrangido a fazer nada. Mas a hora que eu vejo o jornal, eu digo, não, acho que esses caras não estão falando do jeito como eu vejo o mundo.
Cara, assim como você, eu como eu me considero um cara normal, assim, eu vou para o que eu tenho que escrever com a melhor das intenções, em particular num caso em que eu tenho certeza, por exemplo, tratar de crime no Brasil, tratar de cadeia, tal, é por si só uma responsabilidade. Então, assim, o que a gente tenta fazer, que eu acho bacana no Carcereiros, é falar desse cara que está no meio de duas puta violências, a do crime organizado. Ele não pode ceder ao crime, que senão ele também se vira criminoso. E a do Estado, que não faz o que tinha que fazer e deixa ele naquele lugar de ter que ou vender a alma para o PCC ou virar gambé. E é um pouco essa tragédia de ser carcereiro, fazer isso com a maior dor possível, com a maior responsabilidade possível, é legal. Poder dizer no meio de um programa o que eu acho de verdade, que é o fato de que a nossa segurança hoje repousa na mão de uma facção criminosa, em São Paulo, não tem dúvida. Porque pode virar qualquer cadeia, a qualquer momento, e que mantém a paz. Num acordo muito louco, que você olhando de fora, eu que sou politizado à esquerda, falo, caraca, tem um crime organizado, dá a mão para o governo do Estado, os caras combinam um acerto de que você não me enche o saco. Isso, cara, historicamente é maravilhoso. Se eu pudesse escrever uma história que narrasse isso, é o grande filme brasileiro. A grande história brasileira hoje, para mim, acaba com um chefe de facção apertando a mão do governador e falando, legal, eu não te encho o saco, tu não entra no meu negócio. Porque é um tanto naturalizar a desgraça, naturalizar a malandragem, naturalizar a calhordice, que é o que aconteceu, em parte patrocinada pelo meu partido. É horrível falar isso do PT e tal. A gente vive um momento de angústia muito grande sobre a política pública. Você fala em um benefício social, parece que você está falando em corrupção. Entende? As coisas ficaram muito ruins. Então, a coisa da responsabilidade... Eu tento escrever, mas também tem uma coisa que é a indústria. Isto é, o cara prefere ver a pancadaria do Tropa de Elite. Eu tenho que dar as duas coisas no meu caso. Eu tenho que contar para ele uma história trágica de prisão num país pobre e burro como o Brasil, mas se eu não der uns tiroteios, se eu não botar a arma na cara de alguém e explodir uma cabeça ou outra, talvez eu não tenha 20 pontos, cara. Talvez eu tenha 13. A ambiguidade, a loucura, a dor e a delícia do que a gente faz é essa. Porque, às vezes, você acende uma velhinha para um e outra velhinha para outro, cara. Porque é isso, eu tenho que fazer ação, sim. É um filme de ação. Eu tenho 30 minutos para contar uma história que me ligam para dizer, pô, não tem perseguição, não tem tiro, não tem cadáver dessa vez, pô. Me lembro que eu fiz sexo explícito para uma revista chamada Internacional. Ganhava $500 por mês, foi meu primeiro emprego, eu fiquei muito feliz. E eu me lembro que a primeira transa que eu descrevi não tinha sexo anal. Um cara encontrava uma pessoa, abria a Blue e começava uma coisa que eu imaginava que era o passo a passo do sexo. Eu esqueci de sexo anal. Me ligou o editor e falou, pô, Bonassi, como é que é isso? Como é que você escreve um conto erótico brasileiro sem cu? Eu digo, não sabia, cara, desculpa. E aí abri um parágrafo e pus a parte. Não sei se eu estou te contando isso. Você lida... Esse conto, assim, conto erótico, se eu fosse falar para minha mãe que eu paguei meu condomínio por 3 anos fazendo sexo anal no papel, ela ia me achar um escroto. E talvez sejam contos moralistas do ponto de vista. Talvez se a gente lê aquilo seja machista, não sei. Mas eu não ia fazer. Diante da indústria é um tanto a mesma coisa, né? Agora, é indústria, cara. Se não adianta as boas intenções, se não tiver audiência, você toma um pé no rabo. Por mais legal que a responsabilidade deveria ser do patrão. Eu costumo dizer, inclusive, em palestras lá dentro, dizendo assim, a qualidade de uma televisão tem o tamanho da coragem do cara que paga a conta. Como, aliás, qualquer negócio no mundo, não é só TV, até na quitanda. A qualidade da fruta que tu recebe depende do compromisso, do investimento do cara que foi buscar essa fruta. Se ele pegou uma de segunda categoria e está tentando te empurrar com a mão de primeira, você levantou a mão assustada. Né? O quê? De certa forma, assim, personagem que você só retrata a realidade, assim, nas entrelinhas está dizendo que aquilo está no lugar certo. Né? A pessoa que tem que estar ali, veio do nada, vai morrer ali. A gente nunca vai ter personagens revolucionários no cinema. Hoje em dia, eu preferia fazer um filme dizendo para as pessoas que não dá certo mesmo. Às vezes é mais político. Eu costumo dizer uma coisa aqui em voz baixa. Gente, a maioria fracassa. Não é verdade que a maioria se dá bem, a maioria fracassa. Saber isso é muito importante, cara.
Mesmo que você seja um fracassado, porque é o seguinte, por exemplo, Dostoiévski é um cara que escreveu sobre o fato dele ser um merda. Todos os livros de Dostoiévski escolhem um cara que se humilha, dizendo assim, eu sou um merda e vou explicar a vocês porque eu sou um merda. Então não é preciso ter coragem, não é preciso ter culhões, nem escrever livros de aventura. Se você é um bosta, escreva sobre ser um bosta. E vou te dizer, os melhores livros do mundo, os que mais vendem, porque são obras de arte, são histórias de gente que se acha uma bosta. Porque isso é muito importante, cara. Porque é o que me faz acordar amanhã de manhã, mesmo sem ter sucesso. Nesse momento da minha vida, eu estou há 3 meses tentando encontrar uma história para escrever. Não acho, cara. Sento todo dia, faço uma leitura, encho a minha cara, uso outras coisas e falo, agora eu vou pensar na minha história. 3 horas por dia. Não acho nada há 3 meses. Porque tudo que eu tentei fica um cara de revista Veja, meio reclamando da situação de um jeito que não oferece nada. E amanhã, cara, eu vou acordar e vou tentar encontrar essa história de novo. A única coisa que eu posso dizer, cara, que é aquela coisa de insistir, não é amanhã eu vou tentar achar esse romance de novo. Posso não achar. E aí, na terça-feira, voltarei à carga. Não tem mágica, bichão. Bonassi, a gente acabou de ver, alguns meses atrás, uma polêmica com a série do Padilha, na Netflix, que meio que a galera... Mecanismo que meio que a galera criticou, que ele mudou algumas falas, colocou a fala em outro lugar. Eu vi um pessoal da área falando que é meio errado criticar a série, porque ele tem a liberdade artística dele, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Acho que ele tem a liberdade artística dele, mas é ruim a série. Ela é reacionária, cara. Não, é verdade. Não, na boa. Não é. O Tropa de Elite já era assim. Peço a vocês que... Ele tem o Ônibus 174, talvez seja um dos melhores documentários que eu já vi em toda a minha vida. Alguém já viu que é desse cara? É um material maravilhoso. Ele também tem um documentário sobre um antropólogo, um suposto em caso de assédio, enfim. Ele tem bons documentários. O material de ficção do Padilha é um tanto conservador e reacionário para mim, desde Tropa de Elite, pelo que você lembrou. Instiga os piores instintos, resolve na pancadaria, que é o jeito errado de resolver, que a gente sabe que não dá, né? Então, o problema do mecanismo é que é reacionário, é ruim. Adoraria fazer uma série sobre esse processo em que, como os políticos não fazem nada, os juízes estão fazendo. Essa é a série, cara. Como é que eu faço isso? Eu não sei. Não sei se é um juiz maluco, não sei se... Mas, para mim, a questão não é o mecanismo, não é este fato de corrupção em particular. Mas, assim, é como é que se judicializou um assunto que é político. Mas agora... A Netflix paga isso, cara. É o que os caras estão pagando. É uma visão bobona do que aconteceu com o Brasil nos últimos tempos. Embora eu acho que falta autocrítica, como a gente está falando, para a esquerda, estamos esperando um bom material que acuse de verdade a cagada que a gente fez, né, dessa lambeção de botas que o governo virou do capital, do Lula e tal. As traições à esquerda que aconteceram merecem filmes. Não é um mecanismo, cara. O mecanismo eu já vejo no jornal. É bobão, não é grande coisa, não, é mal feito. E do ponto de vista político, pobrinho, é ruim. Tem coisa muito mais bacana. Convido você a ver House of Cards, sobre política, ver Narcos, material do Padilha, por exemplo. Narcos é um material bom, crítico em relação a toda a coisa da droga. Mas o mecanismo é bobão. Ele não deu nada, não deu bosta nenhuma, porque é ruim, vocês perceberam? Ninguém mais falou nada. Porque se fosse bom, foda-se. Quando é bem feito, ou tem um caldo bom, foda-se que é reacionário, porque é bacana, é poderoso. O Tropa de Elite é isso um pouco. Ele é tão poderoso, o Tropa de Elite, como linguagem, que você fala, uau, você até não sabe se é feio não gostar. Boa noite. Para o roteirista independente que gostaria de entrar na indústria, né, cinematográfica, tem algum outro caminho mais eficiente que não seja concursos, editais e de apresentar o seu material? A Globo tem um programa de trainee muito bacana, bicho. E tem um programa de colocar, por exemplo, você junto com a minha equipe trabalhando como assistente no primeiro momento. Então, a gente faz o seriado com 2 moleques, ou meninas, o que seja, que pesquisam junto com a gente e vão aprendendo. Então, assim, por exemplo, a Globo tem isso. Você pode não só escrever um roteiro e mandar, já no site tem isso, como você pode se oferecer como mão de obra. Agora, quando você se oferecer como mão de obra, vão te chamar lá e perguntar por que você quer. Aí eu vou dizer, não, então escreva contos, poemas, no dia que você for chamada, leve lá. Porque os caras vão ver de você não é o teu roteiro, mas a tua vontade de escrever.
No mais, isso é boa, querida. Na boa, assim, escrever pra cacete, escrever muito, repetidamente, ter cultura literária, ler, escrever, mesmo que inutilmente. É ter o instrumento afiado. Se você quer escrever, tem que escrever. E adquirindo uma certa qualidade, há trabalho. E não só na Globo. Eu fiquei assim, eu estou na Globo há 10 anos. Antes eu fiz muito vídeo institucional. Ensinei cara a pintar carro, a consertar geladeira com documentários. Há uma grande produção na rua das produtoras que pagam as contas assim. Quem é que tem produtora aqui? O Mag não sabe disso. O arroz com feijão da produtora é feito de material de oficina, de manuais técnicos. Agora os manuais não existem, eles vão para a internet, não tem nem papel. Eu amoleci meu texto, aprendi a explicar um fenômeno técnico, fazendo um monte de documentário técnico. Então, o teu texto vai melhorando. Escrever, cara. Escrever muito. Muito, muito. Não tem. Manter o instrumento muito afiado. E ler, ter cultura, cara. Não cultura para inglês ver, mas essa que eu te falei do repertório. Como eu mato esse cara hoje? Eu tenho que ter 30 mortes na cabeça para escolher uma bacana. Resolvo o problema. Boa noite, sou o Janderson. Eu queria assim, tirar uma dúvida mais de espectador e telespectador. Né? Você estava falando sobre a ousadia que a Globo às vezes pede para um roteirista de série, né? E elas mesmo podam, né? Essa ousadia de escrever. Mas aí eu falo, a própria Globo, o Janderson falando, tá? Minha opinião, eu acho que a Globo mesmo, ela boicota o cinema nacional, em termos de home. Porque, como aconteceu com Carandiru, que virou série, entendeu? Cidade de Deus, elas estão comprando muito material, até o Serra Pelada, do Heitor Dália, que dirigiu O Caçador também, em alguns episódios, dividiu em série, e agora o Circo Místico, que nem estreou no cinema, e ela já comprou para virar série. Porque eu também preciso de dizer que 90% dos filmes brasileiros têm dinheiro da Globo Filmes. Então, assim, não é que ela boicota, ela põe dinheiro e tem uma expectativa de que você apresente um produto para ela botar na grade de exibição. Ela financia o teu filme. A dor e a delícia de fazer cinema é que é grana. Você põe a mão na merda até o cotovelo. Porque vem dinheiro para fazer cinema de uns lugares que é melhor nem falar. Sabe assim? Cinema é uma coisa... É selvagem, assim, cara. É grana. Um pequeno filme custa 4 milhões de reais. Como é que você fala para o povo aí fora que um pequeno filme custa 4 milhões? No entanto, o cinema brasileiro faz mais pelo país do que Itamaraty. Agora, como é que você explica isso para o povo, que um bom filme divulga melhor o teu país do que uma boa ação de propaganda lá fora? Países legais, eu quero dizer, países que a sociedade é rica e é mais conflituosa do que a nossa, tem mais fontes de financiamento. Esse é o problema da gente, é pouca grana. É tudo muito concentrado aqui. É por isso que não é democrático, porque está na mão de pouca gente que financia. E aí o cara financia dinheiro. Exemplo, Carandiru, vou ser rapidinho. Carandiru, a primeira versão tinha 3 horas. Traduzimos para o inglês, mandamos para os Estados Unidos, que quem pagava o meu salário era a Sony. O Babenco se empombou, falou, vou fazer um filme de 3 horas mesmo. Cara, 10 dias baixa um americano falando assim, meio mal português, para falar assim, não vai mais fazer filme Sony Classics. O Babenco já falou, filha da puta, um cara estourado. Ele veio para mim e falou, Bonassi, vai falar com você, Bonassi, que você está calmo. Seguinte, Bonassi, se você me faz um filme de 3 horas, Bonassi, eu só posso fazer 3 sessões por dia, Bonassi. Se você faz um filme de 2 horas, eu posso fazer 6. Isto é, você está me fodendo. E 50% do meu lucro, se fizer um filme de 3 horas. E aí, bicho, aí o cara fala, você quer continuar fazendo um filme de 3 horas? Eu paro de financiar. Aí você fala, não, eu vou fazer um de 2. E aí você ouve o cara falar das sugestões de corte que ele deu, eu usei 7. Das 10, eu usei 7 porque era bom. O cara que põe a grana lá sabe onde está pondo a grana. O cara tinha feito um estudo do Carandiru como eu, igual a mim. Um burocrata da indústria americana veio, sabia de cadeia, sabia onde podia cortar o filme e mandou cortar ou não financiava mais. E isso é indústria, cara. Então podia não acontecer Carandiru. Se ele tivesse peitado o cara ali, o filme podia acabar ali e nem ser feito. E a indústria é isso aí, é grana, cara. A equação é... Essa equação de a ousadia e a grana é sempre um problema de onde vai grana. Por isso que literatura você pode ser o louco que você quiser. É você e a página. Cinema, qualquer punzinho é $100 mil.
Né? Uma câmera, uma Panavision custa 200 mil reais por dia, às vezes, conforme o equipamento. É caro, cara. A gente faz cinema independente e, geralmente, os filmes que a gente faz, a gente tem muito acesso aos roteiristas. Queria saber como é que é nessa grande indústria, se você, como roteirista, você tem acesso aos atores, como é que é isso, ou se já é uma parte que já fica mais para o diretor fazer, ou se vocês têm acesso, e se gosta, ou se dá opinião, e se intromete um pouco no trabalho do ator. Infelizmente, eu me intrometo. No começo que a gente entrou, eu achava obsceno que eu, escritor, me metesse com o elenco. Eu falei, porra, não tem nada a ver, eu tenho que escrever para o cara dirigir. Mas os atores, às vezes, eram tão ruins, e eu conheço tanto ator, que eu comecei a falar, não, bicho, esse aqui papel foi escrito para você, esse para ele. Porque eu comecei a ver que eles escalavam os caras que eram muito ruins, na minha opinião, maus atores. Então, você direciona. Agora, não acho que devia fazer isso, não. Faço por essa razão que eu estou te contando. Acho importante, assim, cada vez mais, antigamente também o diretor não fazia isso. Eu escrevi o Castelo Rá-Tim-Bum e nunca vi o Karl Hamburger, que é o diretor. Nunca. Porque a gente escreveu antes. Série, em geral, a gente escreve antes. Então, não tem muito bem como... Na novela, você meio que faz em cima do que... Né, você responde ao dia. Não devia ser da minha conta fazer isso, mas é por essa razão que eu te falei. Não acho isso, acho besta. Acho que não é meu, não é um trabalho meu fazer isso. Mas você fica controlando o seu bicho lá dentro para ele não escapar. Obrigado de me ouvir, gente. Obrigado, Fernando. Acho que uma salva de palmas, por favor, que foi fantástico.